Eu estou com alguns relatos aqui, e esse artigo que eu tenho aqui em mãos, deixa eu mostrar para vocês. Esse artigo aqui que eu tenho em mãos, sobre o coronavírus, ele é de um médico norte-americano, na verdade ele é grego-americano, né? John Lunitz, é professor de medicina e professor de epidemiologia e saúde da população, além de ser professor de cortesia de ciência de dados biomédicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, professor de cortesia de estatística da Escola de Humanidades e Ciências na Universidade de Stanford, co-diretor do Centro de Inovação em Metapesquisa, também em Stanford, na Universidade de Stanford. Esse cara aqui é uma das maiores autoridades do planeta sobre infectologia. E ele tem um artigo aqui, e poucas pessoas vão ter acesso a esse artigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, quando acabar esse vídeo, eu vou editar a descrição aí acima com o link. Está em inglês o texto, só que dá para colocar no Google Tradutor e você vai conseguir retirar bastante do texto aqui, vai entender bastante como que essa engenharia social foi engedrada, né, vamos dizer assim por dizer, engedrada, de fato é isso, para provocar o pânico social. Então o Jair Bolsonaro tem razão sim, ele está certo na hora que ele falou que é uma gripe, e eu permaneço com isso aí. Enfim, eu vou ver algumas perguntas aqui para poder se eu consigo responder alguma coisa. Então, olha só, o que vai ser feito para os autônomos? A primeira pergunta é uma pergunta interessante. Bom, primeiro, que esse Covid-19 ele foi instrumentalizado politicamente a nível mundial, né, para que se possa ser utilizado pelos socialistas com o socialismo assistencial, ou seja, é aquele socialismo que abre bolsas, que abre pagamentos do governo para a sociedade e tudo mais, freando a economia, retirando a autonomia, freando a economia e retirando a autonomia social, ou seja, o trabalhador ele não tem mais autonomia, ele acaba ficando refém do Estado, né? Aí vamos somar isso tudo. Eles pegam e protocolizam o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro para que possa retirá-lo do poder, alegando que ele foi contra um protocolo mundial, porque o Covid-19 isso, o Covid mata, o Covid é o apocalipse na Terra e tudo mais, quando não é. E o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele simplesmente manteve a coerência e falou, não é necessário todo esse desespero, esse pânico social, e muitas pessoas preferiram acreditar no que apareceu na porcaria da Rede Globo, ou seja, o que está na Rede Globo, está na Isto É, está no Jornal Globo, é verdade quando não é. Eles pegaram meia dúzia de gato pingados, de um bando de cretino, que se dizem infectologistas e médicos e cientistas, mas estão dizendo somente o dado que a mídia quer que eles falem. Eles não estão sendo honestos de fato. Eles estão se baseando no que essa porcaria do Tedros, o diretor da OMS, que nem médico que foi apoiado pelos governos petistas, pelos governos socialistas, na época de seu pleito em 2017, e competiu ali o pleito com 2 médicos de excelência, inclusive infectologistas, e ele venceu. Como assim? O diretor da organização... Quer ver? Eu vou fazer uma analogia com vocês. Como que o diretor da OMS, ele nem médico né? Ele pouco entende sobre o assunto, é como se eu fosse o diretor da OMS, para colocar aqui. O meu ramo é jurídico, contudo, eu posso ser da OMS, então. Aí eu vou só escutar algum infectologista lá balbuciar no meu ouvido, enfrentamos uma pandemia. Eu não vou ter a coragem, ao menos, de abrir na organização a qual eu trabalho, que é uma formadora de opinião, afinal de contas, é a Organização Mundial da Saúde, né? Então não é qualquer coisa, não é qualquer posto de saúde do bairro, é a OMS. Eu não vou lá pegar os dados que a OMS detém para poder mostrar à sociedade que 50 a 60 milhões de pessoas morrem por doenças infecciosas no planeta inteiro, liderada de longe pela tuberculose. Nem isso ele fez. Ele não teve a vontade não, a coragem não, a vontade, ele não teve vontade. E disseminou na sociedade que as pessoas têm que se enclausurar em casa porque vão morrer quando é mentira. É mentira. O Nobel de Química, ele previu contra todos os fatores que estavam vendendo, ou seja, você trabalha com base em dados. Dados são o quê? É uma análise de fatos anteriores e você projeta os fatos posteriores que possam parecer muito com aqueles dados. Então você faz uma estimativa. E isso são dados científicos. E eles fizeram o quê? Começaram a falar que na China teriam não sei quantos milhares de mortes e tudo mais. E esse Nobel de Química,
Ele foi contrário a tudo e previu, e aconteceu exatamente como ele previu, que a curva reduziria e cessariam os casos. Na Itália foi muito diferente, porque foi um fator muito, vamos botar assim, que é sui generis, é um fato muito sui generis, ou seja, muito específico. Foi naquela região que eu já estou ficando até redundante em falar, da Lombardia, que é uma região italiana, onde ali eles têm o convívio social muito grande. A Europa tem esse tipo de convívio social, né? Sempre um bistrô ou em um restaurante, tem muito convívio social ali, muitas sociais eles fazem. E a maioria dessas pessoas acima de 80 anos, né? 80% das mortes ocorreram com pessoas octogenárias, algumas nonagenárias e outras com 60 anos para cima, nenhuma criança, nenhuma pessoa saudável, todas, 100%, tinham uma patologia que foi o motor primário do óbito. Não estão jogando isso na estatística, estão colocando só como se fosse coronavírus, morreu o coronavírus. Né? Um amigo meu se sentiu um pouquinho mal, com uma dorzinha de garganta, chegou no médico, isso ninguém me contou não, ele me contou na verdade. Ele, não foi nenhum terceiro, foi ele que passou pelo caso. E Daniel, é muito grave, porque me jogaram na estatística sem me examinar. Assim que eu falei que eu tinha dor de garganta, ele falou, coronavírus vai para casa. Isso não é sério, não pode ser sério. Se a OMS não tem mapeados os números de morte para H1N1 no ano passado, como é que eles já conseguiram mapear o número de mortes pelo Covid? Se nem teste tem. Eles estão especulando, né? Várias pessoas estão morrendo, realmente eles estão pegando vários óbitos e colocando na conta do Covid. O Covid ele não mata, na verdade ele está agravando outros problemas patológicos. Isso aí não sou eu que estou dizendo, são vários médicos, né? Vários infectologistas, são vários doutores na área. Então estou me baseando no que eu li, inclusive nisso aqui. Isso aqui eu li. Eu fui dormir 4h pouca da manhã, eu fiz uma live aqui anterior. Né? Aqui eu mostro aqui para vocês uma parte que ele fala que foi bem importante. Que ele fala sobre a propaganda do Covid. Ele diz o seguinte: esse fiasco de evidências cria uma enorme incerteza sobre o risco de morte do Covid-19. As taxas relatadas de casos fatais, com a taxa oficial de 3,4% da Organização Mundial da Saúde, causam horror e não tem sentido. Isso é um infectologista formado em 3 faculdades, Harvard, Stanford e mais uma aqui que eu me esqueci. Os pacientes que foram testados pelo SARS-CoV-2, vocês vão lembrar que também é da família Corona, são desproporcionalmente aqueles com sintomas graves e maus resultados. Como a maioria dos sistemas de saúde tem capacidade limitada de teste, o viés da seleção pode até piorar no futuro próximo. Significa que eles vão aumentar essa relação de vitimados do Covid-19 sem ao menos mapear. É basicamente o que está acontecendo. Né? Isso aqui é uma propaganda. Vamos lá. Olha só, vou dar um dado bem interessante para vocês. Ó, a única situação em que uma população fechada foi testada, eu vou parar aqui para você entender. Os prefeitos heróis aí que estão fechando o município, os governadores heróis fanfarrões que estão fechando o estado. É uma analogia perfeita. A única situação em que a população fechada foi testada foi o navio Diamond Princess e seus passageiros em quarentena. Esse navio chegou com mais ou menos 3.700 pessoas, tá? E teve uma infecção ali, eles ficaram em quarentena em um local inapropriado, mas é apropriado para a replicação do vírus, porque tinham 3.700 pessoas enclausuradas em um navio, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Mesmo nesse ambiente favorável ao vírus, tá aqui, ó, conseguiram, não tá mais aqui esse dado, vamos lá, essa estimativa se baseia em dados extremamente limitados, houve apenas 7 mortes entre os 700 passageiros e tripulantes infectados, ou seja, 7 de 700 passageiros e tripulantes infectados, em um total de 3.700 passageiros. Ou seja, a taxa real de morte pode se estender de 5 vezes menor, 0,025%, e 5 vezes maior, 0,625%. Também é possível que alguns dos passageiros infectados possam morrer mais tarde e que os turistas tenham frequências diferentes de doenças crônicas, que é um fator de risco para piores resultados com a infecção por SARS-CoV, do que a população em geral. Que está aqui, faltou uma vírgula aqui. Adicionando essas fontes extras de incerteza e estimativas razoáveis para a taxa de mortalidade de casos de população em geral, dos Estados Unidos variam de 0,05% a 1%. Esses relatórios aqui, eles apresentam vários dados de vários pontos de infecções por um especialista norte-americano, acho que é uma das maiores autoridades, e ele pergunta se poderia a taxa da mortalidade do Covid ser tão baixa. Não, dizem alguns, apontando para a alta taxa de pessoas idosas. Repare isso, pessoas idosas. No entanto,
Mesmo alguns dos chamados coronavírus do tipo resfriado ou comum, conhecido há décadas, podem ser taxas de mortalidade de casos tão altos quanto 8% quando infectam idosos em casas de repouso. Ou seja, a letalidade também é altíssima, mais alta que o Covid-19. De fato, esses coronavírus leves, e está entre aspas a palavra leves, infectam dezenas de milhões de pessoas todos os anos e representam 3 a 11% das pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos com infecções respiratórias mais baixas a cada inverno. Tá certo? E aqui tem, vamos lá, esses coronavírus podem estar implicados em vários milhares de mortes todos os anos em todo o mundo, embora a grande maioria deles não seja documentada com testes precisos. Em vez disso, eles são perdidos como barulho entre 60 milhões de mortes por várias causas a cada ano. O que isso aqui sintetiza? Sintetiza que eles estão fazendo barulho com um vírus, que é o Covid-19, dentre 60 milhões de pessoas que morrem, e eles escamoteiam essas mortes. Eles não fazem esse alarde. Eles fizeram esse alarde com o Covid porque eles precisavam, de fato, utilizar da engenharia social para poder conter a sociedade e estabilizar novamente a economia a nível global. Isso aí, para mim, eles estão aplicando um sistema que é o Circuit Breaker, que é um sistema para poder estabilizar o mercado, e aplicaram também na sociedade. Suprimiram na sociedade o direito de ir e vir, de trabalhar, plantaram o pânico social, tornam a sociedade medrosa e submissa a governos. Aqui no Brasil, temos o talento, né? Como povo brasileiro, nós temos o talento de prolongar qualquer assunto. Eu dei mais cedo o exemplo da porcaria do Big Brother Brasil, que já está na 20ª edição e as pessoas ainda assistem essa porcaria, o que significa que o Covid-19 vai perdurar mais no Brasil, mesmo que já seja ali freada a disseminação do vírus, as pessoas vão continuar falando, tá com tosse, Covid-19, e continuando esse barulho e permanece submissa. O que acontece é que o dano colateral causado por essas ações exageradas, ela acabou de fato quebrando empresários, causando demissões. Pessoas venderam coisas que tinham para comprar comida. Teve gente que fez compra para um ano. Outros queriam construir bunker, como se fosse Chernobyl, como se fosse um vírus que ia matar todo mundo. Quer dizer, esse pânico desenfreado, ele desestabilizou a sociedade. Você percebe como que a sociedade de fato está à mercê de qualquer informação besta, que nem seja crível na mídia, e você vai ali no efeito manada, não acreditei e vou embora com fluxo. É um absurdo. Enfim, estou aqui passando aqui para vocês o que mais ou menos eu penso. Meu deputado, sei que não está nesse contexto da live, mas também é preocupante. Por que não acautelar colete para as... Não, isso aí é preocupante demais. O tipo de EPI, né? Que EPI, Equipamento de Proteção Individual. Ou seja, o governador já tinha que ter tomado essa providência e acautelado todos os coletes, né? E qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Então, a história do impeachment, eu vou falar aqui, Cássia, é uma surpresa. Vamos lá na história do impeachment. Vamos supor que eles resolvam protocolizar o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer? Sabe quantos políticos têm interesse que o Jair Messias Bolsonaro perca esse mandato como presidente? Pelo menos uns 70% tem esse interesse. Sabe por quê? Porque o Jair Bolsonaro ele chegou quebrando um sistema de toma lá da cá, de extravio de verba, de vilipêndio da res pública, e eles têm a maioria de votos, tá? O problema aqui é que nós, base do presidente, somos minoria, né? E cabe aí à população pressionar para que isso não aconteça. É evidente que eu vou lutar até a minha morte para poder defender os interesses do Brasil junto com o presidente. Contudo, a maioria de voto é deles. Ou seja, se tiver um impeachment, um pedido de impeachment, provavelmente eles vão se articular para tentar passar. Esse é o maior risco que nós corremos hoje. Então, qualquer um que você pegar para poder debater sobre impeachment, tenha cuidado nas palavras, porque eles têm sim esse interesse. A esquerda, a oposição maldita que nós temos, eles têm um interesse em derrubar o presidente, não é de hoje, bem como nos Estados Unidos querem derrubar Donald Trump, e na Hungria Viktor Orbán, e na Polônia não é diferente, que erradicou o comunismo. Ou seja, depois de 4 décadas de atuação no campo acadêmico, a esquerda percebeu que está perdendo para o conservadorismo e foi de repente um estalar de dedos, né? A ascensão foi rápida. Vocês acham que eles não vão tentar um embate direto político? Eles vão instrumentalizar qualquer ferramenta que eles possam a nível coletivo. Esse vírus é uma.
Eles instrumentalizaram essa situação, utilizaram e estão colocando a culpa em quem? Jair Bolsonaro, Donald Trump, né? São os maiores culpados, porque estão pedindo para a população continuar trabalhando, isolar os fatores de risco, ou seja, os idosos e as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, para que eles se protejam, e quem está saudável continuar trabalhando. E claro, fazer o filtro é muito simples, se cada um fazer a sua parte. Olha, eu tenho minha mãe que tem diabetes, eu não vou frequentar a casa dela enquanto não passar essa disseminação do vírus, quando ele estiver mais controlado, para que o problema não é a letalidade do vírus, é a demanda de infecções, que chega em algum hospital e não tem o número de aparelhos para poder atender quem estiver grave. Esse que é o maior problema.